Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Se não é o relato de um paciente, é o relato de uma psiquiatra, e começa com a confissão de que escrevo isso sabendo que nenhum colega de profissão que leia vai interpretar o que descrevo como algo além de um episódio de esgotamento profissional com componente dissociativo, que é, aliás, a interpretação mais provável e a mais confortável e a que eu mesma usaria se lesse esse relato escrito por outra pessoa. Escrevo mesmo assim porque é uma coisa que 20 anos de psiquiatria me ensinaram, que a distinção entre o que é real e o que o cérebro produz é muito mais porosa do que os manuais diagnósticos sugerem, e que alguns fenômenos existem precisamente nessa porosidade e não se encaixam em nenhum dos lados sem perder alguma coisa essencial do que são. Meu nome é doutora Viviane Azevedo. Tenho 51 anos, exerço psiquiatria clínica há 22, com especialização em transtornos psicóticos e em saúde mental em contextos de institucionalização. Fui diretora clínica de um hospital psiquiátrico do interior de Minas Gerais por 6 anos, cargo que deixei em 2018. O que descrevo a seguir aconteceu durante os últimos 18 meses desses 6 anos, e é a razão pela qual pedi demissão. O Hospital Psiquiátrico Dr. Álvaro Pires havia sido fundado em 1938 e funcionara por décadas com os métodos que a psiquiatria do século XX usava antes de entender que métodos eram errados: contenção física, eletroconvulsoterapia sem anestesia, isolamento prolongado. Havia passado por reforma e modernização nos anos 1990, quando eu não estava lá. Quando cheguei, em 2012, era um hospital que funcionava dentro dos padrões contemporâneos, com equipe multidisciplinar, protocolo de direitos dos pacientes, medicação adequada. Mas havia nos corredores, nas paredes, nos espaços entre as coisas, aquela atmosfera específica de lugares que abrigaram sofrimento intenso por muito tempo. Não sobrenatural, eu diria então, apenas o peso acumulado do que havia acontecido ali antes. A ala D havia sido o setor de isolamento na era antiga do hospital. Nos anos 1990 havia sido reformada e convertida em ala de internação comum, mas era usada apenas quando as outras alas estavam lotadas, o que acontecia com frequência nos meses de novembro a fevereiro, quando as internações por surto agudo aumentavam por razões que os estudos epidemiológicos ainda não haviam explicado completamente, mas que existiam como fato clínico há décadas. A ala D tinha 12 leitos, dispostos em 6/4 com um corredor central que tinha a característica arquitetônica de ser levemente mais estreito do que os corredores das outras alas. Construído numa época em que a largura dos corredores era calculada com base na necessidade de contenção, não de circulação. Os funcionários não gostavam da ala D. Não diziam isso abertamente.
Era o tipo de coisa que circula em tom de conversa informal, de recusa de escala, de pedidos frequentes de redistribuição de turno. Quando eu perguntava as razões, ouvia: o isolamento acústico era diferente lá, os ruídos do hospital chegavam de modo estranho. A iluminação era mais fria, ficava mais distante da copa e do banheiro dos funcionários. Razões práticas, plausíveis, que eu aceitei porque eram o tipo de razão que faz sentido administrativo. Em maio de 2017, durante um período de alta ocupação, precisei usar a ala D integralmente pela primeira vez em anos. 12 leitos ocupados, 8 funcionários em rodízio, e eu fazendo rondas de supervisão clínica regularmente. Foi durante essas rondas que comecei a notar. Os pacientes da ala D descreviam os mesmos elementos em seus delírios. Não parecido, idêntico. Pacientes que estavam em surto psicótico de causas diferentes, esquizofrenia paranoide, episódio maníaco com psicose, intoxicação por substância, que não tinham contato entre si porque estavam em quartos separados, descreviam nas suas alucinações a mesma figura, alta, sem rosto definido, que ficava de pé no canto do quarto. Todos diziam que a figura não fazia nada. Apenas ficava de pé. Apenas observava. Como psiquiatra, eu sabia o que isso significava clinicamente. O ambiente da ala D, a arquitetura, a iluminação, a acústica, estava criando estímulos sensoriais ambíguos que os cérebros em estado psicótico interpretavam de maneira consistente. Era um fenômeno documentado. Ambientes com certas características produzem alucinações similares em pessoas suscetíveis. Era a explicação correta. Eu a conhecia. Eu a documentei no relatório clínico daquele período. Mas havia algo que não documentei no relatório, porque não havia linguagem clínica para isso e porque documentar implicaria em consequências profissionais que eu não estava pronta para enfrentar. Eu também havia visto a figura. Não em sonho, não em estado alterado, não em momento de exaustão onde o cérebro começa a fabricar imagens. Às 4 da tarde de uma quarta-feira, em plena luz do dia, durante uma ronda de rotina, eu havia entrado no quarto 3 da ala D, que estava temporariamente desocupado entre uma alta e uma nova admissão, e havia visto, no canto direito do quarto, a figura que meus pacientes descreviam. Alta, sem rosto definido, não sem rosto, mas com um rosto que existia naquele espaço entre ver e não conseguir focar, como quando você tenta ler no escuro e as letras ficam na periferia do alcance da visão. Imóvel, olhando, com aquela qualidade específica de presença que existe antes de qualquer tentativa de interpretação e que meu cérebro tentou imediatamente interpretar e não conseguiu. Durou uns 3 segundos. Depois a figura não estava mais lá. O quarto estava vazio e iluminado pela tarde e completamente normal. Eu saí do quarto, fui ao banheiro dos médicos, lavei o rosto e voltei ao trabalho. Não disse a ninguém.
Aumentei temporariamente a minha dosagem de modulador de humor que já tomava por razões não relacionadas e monitorei meu próprio funcionamento cognitivo com a atenção de quem conhece os sinais de deterioração porque passou 20 anos aprendendo a reconhecê-los em outros. Não voltei a ver a figura. Mas nunca mais entrei sozinha na ala D. E quando a crise de ocupação passou e a ala foi esvaziada novamente, eu não a voltei a usar. Mesmo com outra crise de ocupação em novembro, preferi improvisar solução em outra ala. O chefe de enfermagem perguntou por quê. Eu disse que havia questões de manutenção. Não havia. Pedi demissão em janeiro de 2018. A carta oficial dizia desafios pessoais que requerem reorganização de prioridades. Era uma dessas cartas que dizem muito e explicam nada. Saí do hospital, voltei para São Paulo, retomei a clínica privada, e nunca mais trabalhei em ambiente de internação. Ainda hoje, quando entro num quarto que está entre ocupações, num hotel, numa sala de espera, num consultório antes de o primeiro paciente chegar, há um instante, antes de minha percepção se acomodar no espaço e confirmar que está vazio, em que os cantos do quarto têm aquela ambiguidade. Aquele espaço entre ver e não conseguir focar. Meu cérebro gasta esse instante verificando. Sempre encontro o quarto vazio. Mas o instante existe. E o que meu cérebro faz nesse instante? A busca específica. O ponto exato do canto que ele verifica primeiro, revela que alguma coisa aprendeu, naquele quarto 3 da ala D, o que deve ser verificado quando se entra num espaço. E que aprendeu também, em algum nível que existe antes da linguagem e da razão e dos manuais diagnósticos, que a verificação é necessária.